Direito Administrativo 5, precedentes normativos, precedentes administrativos, né? Praxe administrativa, ainda dentro do estudo de fontes do direito administrativo, o estudo dos precedentes é de suma importância, porque traz questões práticas para a seara do direito administrativo, relacionados à segurança jurídica, a vedação da arbitrariedade, coerência e aplicação igualitária da ordem jurídica. Então, prosseguindo nesse entendimento, vamos apresentar duas técnicas jurídicas que verifica a aplicação ou não de precedentes administrativos, né, que são o seguinte: distinguishing, que tem a ver com a necessidade de se diferenciar substancialmente entre o caso atual e o precedente, para ver se realmente é o mesmo caso. Analisa-se não somente a ementa de uma decisão, mas busca-se conhecer mais profundamente o caso concreto, as normas aplicadas, para que se aplique corretamente ao caso que esteja em julgamento ou em comento, para ver se realmente é aquele precedente daquele caso que foi julgado, que fez com que viesse à tona esse precedente, se aplique ao caso atual, né? Overruling é outra técnica que relaciona situação, por exemplo, se o precedente apresenta a interpretação equivocada da legislação, se houveram alterações econômicas, políticas e sociais que trouxe uma nova orientação para o atendimento do interesse público. No overruling também se analisa se consequências práticas oriundas do precedente se mostram contrárias ao interesse público, ou também se a norma utilizada no precedente é ilegal ou inconstitucional, de maneira a não se aplicar, né? O caso precedente é o caso concreto, ou se fazer uma verificação posteriori, né, durante a análise do caso, né, onde se planejava aplicar o precedente, para ver se realmente esse precedente é digno de ser aplicado. No caso em comento, né, pode ter esses problemas. Ele pode ter apresentado uma interpretação equivocada da legislação, alterações econômicas, sociais e políticas demandam uma nova orientação para que o interesse público seja atendido. Consequências práticas oriundas do precedente podem se mostrar contrárias ao interesse público, aí não vai ser aplicado. E a norma utilizada no precedente pode ser ilegal ou inconstitucional. Após uma análise mais detida sobre essa questão. Prospective overruling é quando pode acontecer de a aplicação, né, do precedente pode ser baseado nas razões de segurança jurídica, boa-fé ou confiança legítima, podem ser aplicadas apenas para casos futuros, né? No caso, quando ela traz uma nova orientação, né? Porque como ela vai trazer uma mudança nas regras jurídicas, tá? Essa mudança ela não pode afetar casos já julgados, né? Ato jurídico perfeito, coisa julgada, né? Direito adquirido. E seria uma grande insegurança jurídica se um novo entendimento trazido por um precedente administrativo pudesse interferir em casos já julgados, né? Casos já definidos.
Então, por isso, faz um efeito prospectivo da decisão, da aplicação daquele entendimento trazido pelo precedente, e pode ser aplicado apenas para casos futuros. É o prospective overruling. O precedente administrativo ele pode também ter a sua vinculatividade expressa por lei, exigida por lei. Ou seja, ele torna vinculante o entendimento trazido pelo precedente administrativo baseado na lei. A gente pode ter como exemplo aí o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 73 de 93, que trata de quando um parecer da Advocacia Geral da União ele é aprovado e publicado com o despacho presidencial. Dessa forma, o que foi decidido, o que foi colacionado nesse parecer, ele vai vincular a administração federal. E os órgãos da administração federal, as entidades da administração federal vão ficar obrigados a dar fiel cumprimento a esse parecer quando ele é publicado com despacho presidencial, e aprovado. Artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 73 de 93. Então, esse é um exemplo de uma previsão legal expressa para o caráter vinculativo dos precedentes. Bom, confiança legítima, segurança jurídica, boa-fé são princípios que são tão importantes que podem fazer até com que os precedentes administrativos eles venham a ter força vinculante mesmo em relação a atos ilegais. Tipo a questão de uma convalidação, mais ou menos, a grosso modo, mal comparando, é como se para não se ferir esses princípios, confiança legítima, segurança jurídica e boa-fé, os precedentes administrativos podem ter força vinculante mesmo em relação a atos ilegais. Praxe administrativa é uma atividade interna, reiterada e uniforme da administração pública na aplicação de normas e atos jurídicos. Diferentemente do precedente que nós estávamos analisando, a praxe administrativa ela é relativa à atividade de rotina interna da administração. E ela se caracteriza pela reiteração uniforme de condutas internas da administração. Já o precedente que nós estávamos vendo, ele se relaciona a decisões administrativas em casos concretos, não a atividade de rotina interna, como é a praxe. E essas decisões administrativas em casos concretos devem ser respeitadas em casos semelhantes. Basta apenas uma decisão administrativa em caso concreto para ela se tornar um precedente, não é necessária a reiteração das decisões administrativas, diferente da questão da jurisprudência, a formação da jurisprudência e da praxe administrativa, que é necessária uma reiteração. Interpretação. A interpretação é muito importante para se entender o real sentido da lei, da norma, e consiste em descobrir ou precisar o significado e a amplitude dos dispositivos normativos. Então, pela atividade da interpretação, a gente tem uma verdadeira atividade constitutiva de norma jurídica. Em que sentido? A interpretação ela produz as normas jurídicas que serão aplicadas aos casos concretos ou hipotéticos. Então, a norma seria essa norma aplicada ao caso concreto, ou hipotético, no caso de uma previsão genérica de uma norma a ser aplicada em casos semelhantes futuramente. A interpretação dos dispositivos são verdadeiras produções de normas jurídicas. A interpretação é o caminho e a norma é o ponto de chegada, resultado da interpretação.
se chega a norma jurídica a ser aplicável, ao caso concreto ou ao caso hipotético também. Mens legislatores é um caso de interpretação subjetiva que a gente tem um entendimento de que a interpretação busca compreender a vontade do legislador. Já a interpretação objetiva, mens legis, a interpretação busca compreender a vontade da lei. É mais comumente aplicada, né? A mens legis objetiva busca compreender a vontade da lei do que a mens legislatória subjetiva, que a prática da interpretação busca compreender a vontade do legislador. A interpretação pode ser autêntica, judicial ou doutrinária. Autêntica, o próprio legislador interpreta a norma, dando o significado de uma outra norma, por isso que é denominada autêntica, né? O próprio legislador dá um significado, interpreta diretamente. Métodos de interpretação, na lógico-gramatical, busca-se compreender o significado das palavras, foca-se nisso. O método histórico, né? A gente busca um momento histórico, o ocasio legis, de produção da lei. Outro método de interpretação é sistemática, que busca se interpretar de acordo com as normas integrantes do sistema jurídico, onde se observa a unidade e a harmonia do sistema, busca se interpretar de acordo com essa unidade e harmonia, levando em consideração o sistema jurídico como um todo, de maneira que a interpretação não é feita de forma isolada em determinado ramo do direito, determinado microsistema jurídico, sistema jurídico particular, né? Mas sim de particular de alguma matéria específica, mas sim faz-se um cotejo com o sistema jurídico como um todo, né? O ordenamento jurídico como um todo, o sistema jurídico. Por isso que se chama interpretação sistemática. A interpretação teleológica tem a ver com a busca da finalidade da norma, com a busca da ratio legis, que é a finalidade da norma, no momento da aplicação dessa norma. Então, busca-se, ao se interpretar normas, né, busca-se atingir, respeitar, buscar, né, atingir são as normas de direito público e maior proteção e efetividade dos direitos fundamentais. Esse é a principal motivo, a principal meta de busca da interpretação, né? O resultado que se busca com a interpretação é respeitar e atingir, chegar, né, ao entendimento das normas de direito público, de maior proteção e efetividade dos direitos fundamentais, no intuito de descobrir ou precisar o significado e a amplitude dos dispositivos normativos. A integração tem a ver com se cobrir lacunas da lei, com base em analogia, costumes, princípios gerais do direito, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Busca-se seguir um brocar do latino que nós vamos ver em seguida.